E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos, eu sou do canal Matemática para Iniciantes e no vídeo de hoje, pessoal, o intuito do vídeo aqui é provar matematicamente por que um resistor de um chuveiro ele queima quando é colocado em uma tensão maior, certo? Peço que se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí, pessoal, para as pessoas que têm curiosidade, para as pessoas que não sabem desse assunto. Esse vídeo é para você que é eletricista, para você que é técnico em eletrônico, para você curioso, é só para a gente desmistificar isso aqui e provar matematicamente por que isso acontece. Então, eu tenho um chuveiro em 127, eu tenho outro em 220 volts, certo? Então, eu quero provar por que esse cara aqui ele queima quando eu coloco nessa tensão, certo? Ambos os chuveiros têm 5.500 watts, ambos têm 5.500 watts, então a gente vai calcular a corrente. E eu coloquei aqui, pessoal, a primeira lei de Ohm, certo? Onde V é a tensão, R é resistência e I é a corrente. E aqui eu manipulei essa fórmula para quando eu quiser saber a corrente, quando eu quiser saber a resistência, eu isolo cada um separadamente e descubro, certo? Mas enfim, para calcular a corrente do circuito, que muito eletricista confunde, porque a corrente do circuito, pessoal, sim, ela é inversamente proporcional, porque à medida que eu aumento a tensão, eu diminuo a corrente. No caso do dimensionamento da nossa seção aqui, da nossa seção transversal. Essa regra vale para cá, mas não quando o circuito está ligado, onde tem uma resistência, impedindo a passagem dessa corrente, porque aí a história é outra. Então eu não posso simplesmente afirmar que à medida que eu aumento a tensão, eu diminuo a corrente. Isso só vale para esse caso aqui, onde eu estou calculando a seção. E a gente vai entender o porquê. Então a gente vai calcular a corrente para esse chuveiro aqui. Então 5.500, eu pego a potência, divido pela tensão e eu acho uma corrente de 25 amperes, certo? 25 amperes para esse chuveiro aqui. Agora vamos calcular para esse cara aqui. Desculpa, 25 aqui. Agora vamos calcular esse aqui. 5.500 dividido por 127. 43,3 amperes, certo? 43,3 amperes. Vocês reparem que a menor tensão, maior corrente. Maior tensão, menor corrente. São inversamente proporcionais, Isso é uma constatação matemática que a gente tem, porque se eu pego o número 10 e divido por 5, vai dar 2. Se eu pego o número 10 e divido por 2, vai dar 5. Então, à medida que eu vou diminuindo o denominador, eu vou aumentando o meu resultado aqui. Então, isso é só uma constatação matemática que a gente tem, À medida que eu vou aumentando esse denominador, lógico, o resultado tem que ser um resultado menor, é o que acontece aqui. Agora vamos lá, pessoal, vamos calcular a resistência para cada um desses chuveiros. Então a resistência é igual a tensão, quem é a tensão? 220 dividido pela essa corrente, por 43,3. Então eu tenho, desculpa pessoal, 127, que é a tensão desse, dividido por 43,3. Então eu tenho uma corrente, uma resistência para esse chuveiro de 2,93 ohms de resistência, certo? Para esse chuveiro aqui em 127. Agora vamos calcular a resistência para esse chuveiro 220. Então eu pego a tensão dividido pela corrente, que é 25 amperes. 8,8 ohms. Então aqui, 8,8 ohms. Então o que acontece? Vocês reparem aqui de cara, já dá para perceber que eu tenho uma diferença gritante das resistências. A resistência de um chuveiro, o resistor de um chuveiro de 127, ele é bem menor do que um resistor de um chuveiro 220. E isso tem uma explicação. Então vamos entender isso. O que é uma tensão? Tensão elétrica é uma diferença de potencial, mas explicando grossamente, no modo falando, é que é a força que eu tenho para empurrar os meus elétrons. Então, quanto mais força eu tenho, quanto mais tensão eu tenho, mais força eu tenho para empurrar esse fluxo de elétrons que estão aqui nos condutores, certo? Que vai passar pelos condutores. Então, o que acontece? Se eu tenho 127 e eu estou empurrando
os meus elétrons, eu não estou empurrando com tanta força igual eu empurro em 220, certo? Só que eu tenho que passar uma corrente, deixar passar uma corrente de 43,3 amperes. Então, se eu colocar uma resistência muito grande, eu não vou conseguir passar essa corrente. Então, eu tenho que colocar uma resistência menor para tentar passar essa corrente. E aqui é o contrário. Eu tenho uma tensão de 220, onde eu tenho uma força maior empurrando esse fluxo de elétrons. Então, eu tenho que passar por esse resistor 25 amperes. Então, se eu colocar uma resistência muito pequena, pessoal, vai invadir, vai passar uma corrente muito grande por esse resistor, certo? E eu não quero isso. Eu quero simplesmente que passe 25 amperes. Então, eu tenho que aumentar a resistência, tem que aumentar esse resistor. O que seria uma resistência? Seria a capacidade de impedir a passagem, de opor a passagem da corrente. Então, à medida que eu vou aumentando a minha resistência, eu vou diminuindo a capacidade de passar elétrons. À medida que eu vou diminuindo a minha resistência, eu vou aumentando a capacidade de passar elétrons. Aí eu tenho uma corrente maior, certo? Diferente daqui. Agora, vamos provar isso, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse chuveiro em 127 e vou ligar em 220. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, eu quero saber qual é a corrente que vai passar aqui. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, corrente é igual. Qual é a tensão? Eu vou ligar o meu chuveiro em 220. Qual é a resistência que eu vou pegar o chuveiro? Eu vou pegar o chuveiro de 127, certo? Eu vou pegar o chuveiro de 127 e ligar em 220. Então, essa resistência aqui, ó, tá dentro desse chuveiro. Eu vou pegar só aqui e ligar aqui. Então, eu vou pegar a tensão, que é 220, e dividir pela essa resistência, que é 2,93. Então, eu vou ter uma corrente, 220, dividido por 2,93. Eu vou ter uma resistência, uma corrente de 75 amperes. Olha o que acontece. Vai passar por esse chuveiro uma corrente de 75 amperes. Mas a minha resistência só comporta isso aqui, pessoal. 43 amperes. Então, à medida que eu vou passando uma quantidade maior de elétrons por uma resistência que não suporta ela vai fazer o quê? Que é o dito popular, vai queimar essa resistência. Então, pessoal, o chuveiro, ele queima pela alta da corrente. A partir do momento que passa uma corrente excessiva por esse resistor, ele vai queimar. Então, ele queima por corrente excessiva, certo? E no caso do 127, é o contrário. Se eu pegar esse chuveiro de 220 e tentar ligar aqui, olha o que acontece. Corrente é igual. Vou pegar esse chuveiro, certo? Quem que é a minha tensão agora? 127. Então, eu vou pegar esse chuveiro aqui, de 220, e vou ligar aqui. Qual é a resistência desse chuveiro? 8,8 ohms. Eu vou saber qual é a corrente que vai passar. Então, vamos lá. 127 dividido 8,8. Vai passar uma corrente, pessoal, de 14,43 amperes. Então, aquele mito que se eu diminuir, né, se eu aumentar a corrente, se eu diminuir a tensão, eu aumento a corrente, não é fato, porque eu diminuí a tensão, a corrente caiu. Então, a gente pode concluir o quê? Que se eu pegar um chuveiro de 127 e ligar em 220, a corrente vai cair. Por quê? Porque eu tenho agora uma resistência maior, certo? Eu tenho uma resistência maior, onde esses elétrons, né, eu estou tendo uma força de 127 volts tentando empurrar os elétrons, só que eu tenho uma resistência muito grande. Eu não tenho mais essa resistência aqui, ó, né? Então eu tenho uma resistência grande. Então a dificuldade para esses elétrons passar agora é maior, certo? Então eu vou passar menos elétrons. Consequentemente, se eu tenho menos corrente, o meu chuveiro vai ter menos potência. Então, o chuveiro não vai funcionar na potência que ele foi programado. Então, com certeza, ele não vai funcionar a 5.500 watts. E a gente saberia, né? É só multiplicar isso aqui, né, pela tensão que ele foi projetado aí. E a gente já vai achar quanto que ele tá trabalhando aí em potência. Que daria uma potência aí, ó, de 1.832
watts, bem inferior de 5.500. Então é só para a gente entender, pessoal, a gente conseguiu aqui provar matematicamente por que esses efeitos acontecem, certo? Para a gente não sair falando, né, ditos populares aí que todo mundo fala. Então esse vídeo foi só para mais desmistificar, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí e até uma próxima.